vamos começar o vídeo também falando qual a pastilha de freio que eu optei. Se vocês acompanham o canal, a pastilha que eu estou usando aqui no sistema traseiro é uma da marca Potenza, ok? Sinterizada. Sempre foco na sinterizada para ela ser um material um pouco mais macio e a princípio agredir um pouco menos o disco. E talvez por isso ela esteja fazendo tanta sujeira na minha roda. Olha ali, ó. Esse risquinho é quando eu passei o dedo. Então tudo isso aqui é pó da pastilha, fuligem dela. Talvez por ser mais macia. Só que isso tem me incomodado um pouco. Não que seja um problema. Fora isso, o disco ele gerou uma pequena ondulação aqui, ó. Pequena, mas tem. E o desgaste da pastilha está dessa forma. Minha moto hoje ela está com 44 km originais. 44 mil, né? Ela foi trocada acho que com 38, mas vou deixar para vocês o valor certinho na legenda. Aqui em casa tá um sério problema os aviões do aeroporto ali, turma. Nossa, por isso deixa um like para nós. Bom, então, em função de toda essa sujeira que está acontecendo, eu resolvi trocar de marca. A Potenza é uma pastilha ruim? Não deveria ser. É um dos melhores fabricantes. Depois SBS, IBC, né? Só que ela tem gerado um pouquinho de ruído quando eu pressiono o freio, conforme o momento da frenagem, né? Conforme a pressão que eu coloco. Mas é uma coisa mínima. Passa quase que despercebido. Mas realmente o principal motivo é esse. Vamos olhar a roda da frente, como é que está? Roda dianteira. Aqui vocês percebem, o disco está bem lisinho, bem plano. Então é importante até ver isso aqui para ver como é que ela vai ficar depois. A traseira está com umas pequenas ondulações, pouca, mas tem. Então vamos ver se quando eu colocar outra marca de pastilha vai continuar nesse padrão. Completamente liso. E vejam que nada, mas nada mesmo de sujeira de pó, quer dizer, quase nada, né? Tem uma coisinha aqui, mas é mínima. Então essa pastilha não faz sujeira. Foi o que me fez buscar uma outra marca. A pastilha que eu decidi dessa vez, pessoal, foi a Full Pro. Full Pro ela é um fabricante nacional de Santa Catarina. Tenho ouvido falar muito bem dela, então a gente vai fazer uma experiência. Também optei pela sinterizada. Ela é com liga de cobre, ok? Acredito que seja mais macia. Ela foi uma pastilha com preço ou custo-benefício bem interessante. Depois eu vou mostrar para vocês. No Mercado Livre ela está por R$ 192, mas eu vou deixar uma super dica aí já na sequência do vídeo. Então essas informações técnicas me fizeram a fazer uma experiência agora com a Full Pro. Outro ponto, ó, ela já vem com essa chapinha aqui, que é um isolante de calor, né, para não deixar que o calor da pastilha passe para os êmbolos da pinça e venha aquecer mais o seu fluido de freio. Vamos fazer um teste com ela e dou um feedback para vocês melhor depois que estiver sendo utilizado. Uma outra dúvida também, pessoal, é se eu só vou trocar a pastilha ou se eu vou trocar o fluido de freio, certo? O fluido ele foi trocado aproximadamente uns 2 anos. A recomendação é você trocar, se não estou enganado, a cada 3, né? Então vamos ver se eu troco ou não, mas provavelmente eu vou abrir essa tampinha para facilitar o retorno da pastilha de freio e aliviar a pressão. Se você tem dúvida de qual fluido utilizar, quando você vem sobre a sua tampa de freio, vocês vão perceber que aqui tem a mensagem escrito DOT4. Então aqui já informa qual é o fluido de freio recomendado para a motocicleta. 90%, 99% das motos utilizam o DOT4. Para o serviço que vamos realizar hoje, pessoal, está aqui o nosso armamento. Então, pode ser um jogo de ferramenta que eu vou experimentar pela primeira vez, que é para retornar o êmbolo da pinça de uma maneira mais fácil. Vamos utilizar uma chave Allen para soltar o parafuso de alinhamento das pastilhas. Ela é 5, na verdade eu vou utilizar um pito. Um pito 12 para soltar a fixação da pinça. Ou uma chave tipo canhão, só que a canhão fica meio folgado, então você pode marcar o parafuso. Vou optar pelo pito estriado, tipo estrela. Ele prende melhor ali, fica mais justo. Então uma maletinha de ferramenta como essa aqui ela é muito útil para você que quer fazer manutenção em casa. Se eu for fazer a troca do fluido, vou utilizar essa bomba de sucção. Vocês já viram utilizando ela na troca do fluido de freio da Shadow 600. Foi bem interessante. E se eu trocar o fluido, vou estar utilizando o que eu utilizei também na Shadow 600, que é o DOT4 da marca Tirreno.
Ah, eu tenho uma canetinha de teste de fluido, depois eu mostro para vocês e passo algumas considerações. Primeiro passo, turma, então é aliviar a pressão desse parafuso antes de soltar a pinça, senão na mão você não consegue. Então com uma Allen 5, você vai vir aqui e vai afrouxar esse parafuso. Você vai vir e vai soltar esses dois parafusos com a sua chave 12. Como eu falei, a canhão ela gera um pouco de jogo, ó. Então bastante jogo, isso pode marcar o seu parafuso. Então a gente vai para o pito. O pito o jogo já diminui, então é mais interessante. Vamos fazer isso aqui. Um detalhe importante, cuidado com a parte do ABS, né? Com o sensor do ABS aqui para não ter problema. Agora vamos soltar esse parafuso, afrouxar um pouquinho. Já fica fácil para soltar na mão. E agora vamos soltar os dois que prendem a pinça. Como tá bem apertado, turma, a chave pequenininha não foi, então vou para maior. Com a maior já foi bem fácil. Então é isso, importante é ferramenta, né? Se tiver a ferramenta adequada, fica bem mais simples você fazer a manutenção. Aqui pro próximo. Bem mais fácil. Antes de retirar a pinça, pessoal, eu já vou abrir aqui em cima o reservatório do fluido. Vamos tirar esses dois parafusinhos. Aí conforme for, eu já vou esgotar um pouquinho desse fluido com a seringa. Porque quando a gente devolver os êmbolos, esse fluido vai tender a retornar e vai subir um pouco o seu nível. Além disso, você tirando a tampinha aqui da parte de cima, você vai aliviar a pressão para que esse êmbolo retorne. Porque aqui vai estar pressurizado, você vai ter um pouco de ar aqui dentro. Então para você retornar, você tem que fazer uma pressão contra esse ar. Se aqui está aberto, teoricamente o fluido retorna mais fácil. Ou seria isso, ou soltar o parafuso da sangria para aliviar a pressão. Para vocês terem referência, eu deixei a moto reta junto com o cavalete da balança ali, né? Então a moto ficou retinha. Vamos verificar qual o nível que ela está, que ela veio da revisão. Então um detalhe também, sempre forre com um pano essa parte, porque pode ser que escorra um pouco de fluido. E um paninho em mãos para você poder secar caso necessário. Então vou parar um pouquinho aqui a gravação, para poder fazer isso com mais atenção. Então a gente retirou a tampinha. Aqui ela tem uma plaquinha plástica, né, que parece um vinil. E embaixo ela vai ter um retentor de borracha aqui de plástico para fazer a vedação do fluido, que é onde vai pingar. Então ficar só atento para não deixar escorrer. Aqui, não sei se vocês vão conseguir reparar, ó, essa borrachinha está bem tortinha e tem fluido na parte de cima, coisa que eu acho que não deveria ter. Então pode ser que está extrapolado no nível. Quando o pessoal trocou, deixou muito fluido. Talvez vocês não consigam perceber, mas tem algumas sujeirinhas lá no fundo do reservatório. Então provavelmente eu vou esgotar e vou proceder à troca conforme o último vídeo. Um detalhe para validar também se o fluido está bom é o uso dessa canetinha. Só que isso aqui presta, não muito. Na verdade ele testa a condutividade do fluido. A princípio se ele tem água, né? Se ele tiver com mais água, ele vai permitir a passagem da corrente por esses dois eletrodos aqui. Só que alguns fluidos, conforme sua composição, já vem com um pouco de líquido que permite essa condução. Aqui está no verdinho, vamos verificar como é que ele vai acusar quando eu encostar no fluido. Ele acendeu já com mais de 3%, deu um pico com mais de 3%. Tá 2 batendo ok, e conforme você encosta, ele vai até o 3. Provavelmente seria ideal trocar segundo a canetinha, mas essas canetas não são muito precisas, ó. Agora chegou a mais de 4%. Como temos o fluido em casa, não é difícil trocar, proceder com a troca. Vamos soltar agora a pinça. Aqui, para tirar tudo conjunto. Vamos focar bem aqui, ó, pessoal. Aqui tem o fio do sensor do ABS, por onde ele está passando. Passando aqui por trás da canela da moto e chega até aqui. Com os parafusos retirados, agora a gente só vem puxando a pinça aqui para trás, com cuidado. E a pinça já soltou, tá? Alguns vídeos falam, inclusive, para você soltar o sensor, como eu comentei. E falam para soltar aqui também a parte da mangueira. Mas vou optar por não soltar por enquanto, tá? Quanto menos mexer, às vezes melhor. Agora a gente vai retirar o parafuso Allen aqui da pinça para soltar as pastilhas.
Aqui estão as pastilhas, turma, tá? Já está com desgaste razoável. A recomendação é você trocar quando está com 2 milímetros. Da parte externa está com um pouco mais de pastilha, na parte interna um pouco menos. O parafuso que segura as pastilhas são esse daqui, a Allen, certo? A gente vai tirar ele para poder desencaixar as pastilhas. Legal também fazer uma limpeza nesse parafuso. Vejam os êmbolos como estão bem sujos, não sei se aparecem no vídeo, né? Então a gente vai também fazer a limpeza dos êmbolos. Agora é só puxar a Allen aqui. Vem rosqueando ela. Aqui como é que está o parafuso. Depois a gente vai fazer uma limpeza. A pastilha já caiu, né? A pastilha ela tem esse dentinho, então que ela vai encaixar lá atrás, certo? Você vai fazer um encaixe lá. Lá no fundo também tem uma chapinha de metal que faz o efeito de mola. Aí você alinha e coloca o parafuso novamente. Aqui você também tem outra chapinha de metal que é responsável por fazer o efeito de mola. Agora a gente vai dar uma limpada nessa pinça. Essas foram as pastilhas que saíram. Ela ainda, se a gente olhar aqui no corpo da pastilha, ela é a Nissin, então é a marca original. Rodou 44 mil quilômetros a dianteira. Aqui está a questão do desgaste, não sei se vai conseguir perceber no vídeo. E aqui, deixa eu mostrar as duas. Ó, esse lado está com bem mais material, esse lado menos material. Por esse aqui ainda daria para rodar mais, por esse como já está próximo, tem que trocar preventivamente, né? Agora a gente vai tirar um pouco o excesso desse pó com uma escova de dente, certo? Cuidado para não soltar essas chapas, se soltar, você recorde bem como é que elas estão encaixadas, tanto a de cima quanto a de baixo. À medida que você passa aqui a escova, muito desse pó vai saindo. Então vou fazer a limpeza primeiro a seco e depois a gente vai utilizar um limpa-contato. Algumas pessoas utilizam o WD-40, inclusive para lubrificar o êmbolo, prefiro evitar. Eu vi alguns vídeos falando sobre os lubrificantes, né, tipo WD-40, entre outras marcas, que às vezes eles agridem a borracha, agridem o retentor. E aqui tem um retentorzinho de borracha, né, para fazer a vedação do fluido. Então vou optar por não utilizar o WD. Apesar que o WD, entre as marcas que eu vi, é que menos agride. Já tirei um pouco da poeira mais grossa, ainda assim fica sujo aqui. Agora eu vou borrifar limpa contato, pessoal, tanto nos êmbolos aqui, nos cilindros, quanto no corpo, né? Da escovinha aqui, para ir fazendo a limpeza. O limpa contato ele vai ali, faz a limpeza, mas já seca. Vou passar um bombrilzinho bem de leve, mas é de leve para você não riscar aqui os êmbolos, né? E daí a sujeirinha ela vai saindo, tá bom? A outra dica, feito a limpeza aqui do êmbolo, né? Você tem que fazer com que ele saia mais um pouquinho, pessoal, porque aqui ele tem uma canaletinha onde essa sujeira ela vai impregnar aqui no êmbolo aqui dentro. Então, se você não tirar ele, quando você empurrar, você vai empurrar essa sujeira lá para dentro, forçando um pouco esse O-ring, certo? Só que como eu esgotei lá em cima o óleo, então primeiro o que eu já vou fazer? Agora a gente vai tirar esse excesso de sujeirinha ali do fundo. Vamos passar um cotonete para fazer essa limpeza e absorver o restante aqui do líquido que está aqui, ó. Quando a gente passa, aquela manchinha que parece um grafite, ela sai. O bom do cotonete é que você não vai estar forçando. Você não força e consegue tirar só um pouco do excesso dessa sujeira. Só cuide para não deixar ficar nenhum fiozinho de algodão, né? Para que ele não vá para a tubulação. Limpeza feita. Terminei de esgotar ali um pouquinho do fluido. Talvez não apareça aqui no cotonete, mas ele fica um pouquinho mais sujo, né? Sai aquela borrinha, parece um grafite quase. Como o reservatório é meio ranhurado, ele fica um pouquinho ainda aqui no fundo, mas é muito pouca coisa. Também não preciso chegar ao ponto extremo de deixar 100%, né? Sem nada, mas tá ótimo já. Agora vamos pôr um pouquinho de fluido aqui, para passar do nível da mangueira, para que eu possa acionar o manete de freio e com isso fazer com que aquele êmbolo ali, os cilindros, eles saiam mais um pouquinho para fora da pinça, porque daí vai ser a parte um pouco mais suja ainda para poder limpar, e daí sim retornar eles.
Da mesma forma que a gente tirou, agora para completar, eu vou usar a seringa, né, para abastecer aqui. Deixa eu só cuidar para não fazer pressão, para não jorrar, para não cair na pintura. Lembrando que esse fluido aqui, ele agride bastante, né? Agora a gente vai retirar um pouquinho o cilindro mais para fora, apertando o manete de freio. Tá pressionando? Uhum. Pode pressionar mais. Voltar e apertar. Tá bom, tá bom, tá bom. O que aconteceu quando a gente apertou o êmbolo lá? Só um dos pistões avançou, o outro não. Bom, turma, a gente fez esse êmbolo retornar agora, porque esse aqui não estava deslocando, só um. Daí a gente segurou com a mão aqui, para não deixar esse êmbolo vir, e daí pressionamos novamente o manete. Daí esse êmbolo veio mais para fora e a gente fez a limpeza um pouquinho mais, né, para retirar aquele excesso que fica na parte interna aqui da pinça. Tá? Não tirar muito, porque em algum momento o êmbolo sai, então não tire demais, né, só o necessário, ok? Mais uma diferença, pessoal, entre as pastilhas originais Nissin para Full Pro. Olha que a Nissin ela só vem com uma chapa de isolante de temperatura, enquanto a Full Pro veio nas duas. Outro detalhe é que a Nissin também ela vem com 2 furos aqui na direção do êmbolo. Não sei qual a função desses furos. A gente fica na dúvida se por isso é relacionado ao ABS ou não. Questão do corte das ranhuras, que eu acho bem interessante. A Nissin veio com 2. Essa aqui só dividida aqui. Isso aqui é mais interessante. Eu acho mais legal quando tem mais cortes. Esse é o parafuso que segura as pastilhas, certo? Você vê que ele está um pouquinho sujo, um pouco marcado. A gente vai dar uma passadinha aqui com o bombril. E depois vai passar uma graxinha para quando for remontar. Algo que eu não fiz, pessoal, na vez passada que eu troquei a pastilha traseira, foi fazer uma medição do disco, coisa que a gente fez hoje. Então se a gente pegar aqui o parquímetro e medir, o disco dianteiro está com 5, traseiro está com 4. Pode ser que aquela pastilha agrediu um pouco mais o disco. Ou talvez seja porque eu frene mais, né? Aqui você percebe também, ó, que aqui você tem um ponto mais alto. A pastilha não chega a pegar aqui também completamente, ok? O meu disco traseiro hoje está com 4 milímetros. Pelo fabricante, está com 4.1 na verdade. Pelo fabricante eu deveria já ponderar na troca do disco traseiro. Esse aqui então já fica a referência. Está ainda com 5 milímetros e está bem plano. Outra medição que eu não fiz na vez passada, turma, é quanto a altura de material que tem a pastilha. A da Full Pro, ela está com 5 para 5.2 mais ou menos de altura aqui de material. Tá? Na Potenza eu não fiz essa medição. A gente decidiu tirar uma das chapinhas, porque na original só tem um dos lados. Então a gente vai tirar a do lado que fica pro êmbolo. Agora a gente vai encaixar as pastilhas, lembrando que tem só o lado, porque esse furinho tem que ficar para baixo alinhado, que é a partir de onde você define. Essa ponta ela vai ter que encaixar lá na chapinha de metal. Então ela tem que encaixar, ok? Encaixou lá na posição. Outra pastilha do outro lado. Feito isso, você vai entrar com o parafuso, pinça já no lugar. Foi só fazer o trabalho inverso do encaixe. Agora eu vou passar um pouquinho de graxa também no parafuso. Para fazer o aperto, sempre aperte um pouquinho de cada parafuso, tá? Vai apertando aos poucos, para ele ir assentando por igual, por exemplo, qualquer material, no caso especificamente a pinça, né? Assentando aqui, o parafuso ele tem que entrar bem leve, certo? Então, faz um aperto. Aqui também, para ir alinhando, faz um pequeno aperto. E depois sim você vai colocar um pouco mais de pressão para fixar. Importante também, pessoal, sempre depois que fizer uma manutenção como essa ou qualquer outra, né, é você monitorar, sair dar uma volta. A pastilha ela vai demorar um tempo para assentar no disco, inclusive. Então é importante, cheque daí depois os apertos, se não folgou, se não aconteceu nada, ok? Agora eu vou dar os apertos finais, tanto da Allen, não esqueçam disso, e apertar as duas com a chave estrela. Depois a gente vai vou fazer a troca do fluido sim, ele já está um pouquinho mais velho. Vamos fazer inclusive a sangria. Agora para a gente trocar o fluido, a gente vai abrir a
partir do parafuso da sangria. Vamos tirar essa borrachinha, né? Destacar ela, certo? Soltar aqui. Já fica solto. Agora com uma chave estrela tipo 8, a gente vai utilizar para liberar aqui o fluxo. E daí vamos trocar o fluido. Eu vou fazer da seguinte forma. Já tem o fluido aqui em cima, certo? Eu vou abrir lá. À medida que o fluido for descendo aqui, eu vou repondo. Assim isso facilita o meu trabalho de sangria. Não é o mais correto, talvez. Talvez o mais certo é esgotar totalmente para daí repor, para não ter mistura. Mas eu vou seguir dessa forma. Se vocês viram o último vídeo, vou utilizar a bomba de sucção e o reservatório. Assim eu evito de derrubar fluido tanto na moto quanto no solo. Fiz só afrouxei um pouquinho o parafuso com a chave 8, já está leve. Conectei a mangueirinha junto do reservatório e da bomba de sucção. Normalmente ele já vai descer por pressão, né? Mas, vamos lá, só abrir aqui. O fluido já deve começar a vir. Ó, o fluido já está vindo para a mangueira, pessoal. Tá lá. Tá descendo. Aí tem que cuidar com o reservatório lá em cima. Para qualquer coisa repor, caso venha muito. Ele não está descendo, então talvez aí agora a bomba seja importante. Então a gente vai acionar ela e vamos ver se ele vai puxar. Agora já começou a puxar. Inclusive vai fazendo algumas bolhas ali, ó. Parou, vamos puxar de novo. Cada vez que eu pressiono ele puxa líquido lá. Tá vindo. Quando chegar num nível meio baixo lá, a gente fecha aqui. Vai repor e... A forma como ficou, a quantidade. Vamos repor e depois ainda a gente faz a sangria. E acabou entrando ar no sistema e perdeu totalmente a pressão no manete. Olha como ele vem com completa facilidade, chegando a encostar inclusive no punho. Então realmente foi necessário a gente fazer a sangria. Para a sangria, você abre a chave, pressiona o manete, segura ele pressionado e fecha a chave. E vai repetindo esse processo. Com a chave fechada, você continua bombando o manete algumas vezes lá, para que ele possa ir fazendo pressão no fluido e de repente tirando um pouco do ar. Aí novamente você vai abrir a chave, vai ficar repetindo esse processo. A gente precisou fazer isso por muitas vezes, tá? Eu estava já até meio desesperado. Então foi necessário ali, acho que umas 20, 30 bombadas no manete, algumas aberturas aqui do fluido, mas daí realmente retornou a pressão, então deu certo. Mesmo com aquela bombinha, pessoal, teve que sangrar. O manete ele perdeu completamente a pressão, daí a gente foi fazendo a sangria, né? E agora eu vou remontar. Então deixei o nível mais ou menos na altura do visor. Por quê? Porque essa borrachinha ela vai entrar aqui, né? Então só para não exceder muito. Para ficar mais fácil, pessoal, para alinhar essa borracha ali no encaixe, vou pôr primeiro a plaqueta, encaixá-la sobre a plaqueta e daí sim assentar. Senão a borracha ela acaba escapando da posição. E agora a gente coloca remontando. A hora de fechar a tampinha também, pessoal, faz a mesma coisa. Vai apertando aqui o parafuso um pouquinho, aperta um pouco esse outro lado, assim, né? Para que a tampa vá assentando os lados por igual. Se você apertar muito um lado, o que ela vai fazer? Ela tende a enviesar, fazendo um efeito gangor. Aí você vai forçar, daí você vai ter que fazer o outro parafuso fazer uma pressão, que é onde normalmente você acaba empenando tampa. Isso vale para qualquer tipo de material, né? E pessoal, muito cuidado ao deixar cair fluido. Olha no acrílico. Olha o que aconteceu. A hora que eu tava pondo com a seringa espirrou. Mancada. Pessoal, agora aqui ó, foi passado uma lixinha 1200 com um pouquinho de água. Deu um pouco de trabalho para tirar, mas saiu. E depois foi passado uma cera para tirar risco. Se fosse para polir, na verdade, ficou bom. Já não disse, só quem for olhar com muita atenção, mas sinceramente passa despercebido.